Então, qual é o sentido da vida? Essa pergunta talvez seja um pouco pretensiosa para a gente estar respondendo aqui com poucas palavras, mas quando a gente fala de vida, não há como não falar de morte. É um tema que mexe, é um tema que, ao ser levantado, normalmente cria sim um desconforto, um certo medo, algumas sensações estranhas. Mas, se vocês pararem para observar ou para fazer um estudo, a maior parte de muitas filosofias orientais, ocidentais, filosofias do mundo inteiro, eles trazem ritos de renascimento mostrando a dimensão da morte. Então, se vocês observarem essas filosofias, elas colocam pessoas, eventualmente, dentro de um caixão. Elas criam ali uma atmosfera, colocando imagens de crânios, de caveiras, sim, para que a gente tenha uma ideia de finitude, para que a gente tenha uma ideia de humildade, que vem de humos, que tem a ver com terra, que é, em essência, para onde a gente vai. Então, essa percepção da morte, ela nos dá a percepção da vida. Então, quando a gente começa a compreender, ampliar o olhar, a escuta para novos entendimentos sobre a morte, a gente começa a valorizar mais a vida. Não é à toa que muitas pessoas, quando elas se encontram em um momento de extrema dificuldade com a saúde, quem sabe até com a iminência, né, de um possível desencarne, elas começam a enxergar a vida de uma outra maneira. Pessoas que têm experiências de quase morte, né, as EQMs, elas também criam uma atmosfera de mais valorização da vida. Então, são dois polos de uma mesma moeda, são dois lados. Pensar sobre a morte nos faz pensar sobre a vida, sobre o sentido da vida. Então, muitas vezes, a gente tem uma predisposição de rejeitar determinados temas e sentimentos e contextos e locais, que eventualmente nos faz sentir estranhos. Mas, quem sabe, são exatamente nesses campos que nossa percepção, que nossa consciência se abre. Então, nesse sentido, o Espiritismo ele traz uma dimensão muito ampla sobre a morte e sobre a vida, que é o que a gente vai ver durante essa apresentação, fazendo sempre os links com propósito. Propósito entendendo essa paixão pela vida, essa valorização, essa entrega, que a gente vai ver com mais detalhes aqui à frente. Então, a reencarnação, muitos de vocês são frequentadores aqui da Casa Espírita, eu não vou adentrar muito o tema, mas, em essência, a percepção de que a gente renasce. A gente tem vidas e vidas. A gente se desencarna, ou seja, a gente sai desse veículo, que é o nosso corpo físico, e adentra dimensões espirituais com essa possibilidade de um retorno, e esse retorno para continuar a nossa caminhada evolutiva, para que a gente equilibre os nossos karmas, para que a gente depure os nossos sentidos, a nossa percepção, o nosso gosto, para que a gente caminhe rumo às virtudes superiores. Então, a reencarnação, quando a gente compreende essa dimensão muito mais ampla da vida, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil perceber a amplitude do nosso propósito de vida. Então, nesse sentido, a doutrina esclarece que no momento que compreendemos que somos espíritos imortais, encontramos um sentido em cada uma das nossas existências, cada uma das nossas experiências, simplesmente preparando-nos para novos patamares de entendimento de quem somos. Então, é como se tivéssemos infinitos graus de compreensão e entendimento sobre quem nós somos. Então, para cada experiência, para cada vivência, para cada problema que a gente enfrenta, para cada situação, para cada perda, é como se a nossa consciência, o nosso espírito se ampliasse nessa percepção do nosso propósito. Então, eu volto a me perguntar e eu volto a perguntar para vocês. A partir da compreensão da reencarnação, a partir do entendimento de almas imortais, quem eu sou? Sou a lâmpada que contém a luz ou sou a luz de que a lâmpada é o veículo?
Olha para você ver como que isso é interessante. Muitas vezes nós achamos que nós somos a lâmpada, ou seja, esse corpo físico. E isso, naturalmente, é um veículo que a gente deve cuidar, que a gente deve valorizar, mas esse entendimento ele precisa ir para o além dessas possibilidades. Então, quando a gente começa a compreender essa dimensão do espírito e de inúmeras vidas e possibilidades, nós começamos a entender que o verdadeiro sentido da vida é evoluir através do amor. Porque muitos se perguntam, tá, Rogério, então eu sei que eu vou nascer novamente, eu sei que eu vou ter outras oportunidades, mas é importante a gente ter a dimensão que isso não traz acomodação. Isso traz, ao contrário, uma dimensão da compaixão, isso traz uma dimensão da oportunidade de crescimento e aprendizado muito mais ampla. Então, isso é um sentido espiritual do amor, que é essa possibilidade da reinvenção, da reconstrução, é a possibilidade do esquecimento, inclusive. Do esquecimento do que aconteceu lá atrás. Esse esquecimento, em alguma medida, é uma bênção, porque é uma nova oportunidade para fazermos melhor. Então, em essência, o propósito, essa razão de existência, ele tem a ver com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Então, quando a gente vai compreendendo essas questões, é natural nós nos perguntarmos, tá, Rogério, eu entendi que o propósito tem a ver com evolução, tem a ver com amor, eu compreendi que eu sou muito mais do que esse veículo, mas beleza, como eu evoluo através do amor? Essa pergunta é uma pergunta interessante e a resposta encontrada no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, é simples, mas complexa na aplicação. O orgulho e o egoísmo. Então, esses dois aspectos, duas características, eles são os obstáculos, os empecilhos que nos impede de ter um propósito ou de perceber o nosso propósito em amplitudes maiores. Ah, Rogério, mas ok, eu entendi que esses são os dois obstáculos, mas como eu faço para poder lidar? Como eu venço o egoísmo e o orgulho? Essa resposta ela é complexa, mas ela perpassa por essa mudança de olhar, por essa mudança na escuta. Então, essa percepção, essas crenças, elas já nos colocam nessa direção. A crença, o olhar, o sentimento da imortalidade da alma, ela já nos coloca nesse encalço da nossa bem-aventurança, desse propósito. Então, a coincidência é a presença discreta de Deus, propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a entender essa dimensão mais ampla da vida, é mais fácil, porque a gente escuta, que a gente enxerga melhor. E quando a gente escuta e enxerga melhor, nós percebemos que a vida é uma grande sinfonia, é uma grande orquestra. A gente começa a escutar o maestro. Escutando o maestro, as coincidências começam a acontecer. Como diria um filósofo e um mitólogo muito conhecido, Joseph Campbell, ele fala que quando a gente está no encalço dessa bem-aventurança, quando nós estamos nessa propositura de evoluir com amor, forças extraordinárias conspiram a nosso favor. Onde havia apenas paredes, abrem-se portas. E a gente pode citar também uma passagem bíblica que fala mais ou menos assim: batei, né? Buscai e achareis, pois aquele que bate recebe. Então, aquela pessoa que pede, aquele pai que pede alimento para um filho, não vai receber um monte de serpentes. Então, essa dimensão do desejo, do objetivo, do propósito, ele afiniza os nossos sentidos para perceber essas mãos invisíveis que agem ao nosso favor.
para que a gente evolui. Então, independente se são problemas, independente se são bênçãos, se são coisas positivas, negativas, é a vida arquitetonicamente, de maneira magistral, agindo minuciosamente para nos entregar exatamente aquilo que a gente precisa. Exatamente aquilo que a gente precisa para dar os nossos próximos passos. Eu gosto de trazer uma metáfora que é como se Deus jogasse iscas. E essas iscas, elas são customizadas para cada consciência. E basta que a gente olhe, que a gente escute. Então, nesse sentido, a gente vai se afinizando com essa propositura e percebendo essa teia da vida, essa harmonia cósmica. E aí eu trouxe aqui um trecho de um filme, e nesse trecho dá para perceber claramente como que funciona o universo. Assim, de forma metafórica, claro. E percebendo essa dimensão sublime da vida, fica muito mais fácil nos inspirarmos para compreender a nossa razão de existência. Aqui ele faz uma analogia do mundo, do universo, sendo uma máquina, né? Um grande relógio. E aí é interessante perceber o diálogo aqui que vocês vão acompanhar. O Messias Labice me deu um livro outro dia. Ele vive fazendo isso, mandando livros para um bom lar. É assim que ele chama. Ele tem um propósito. Como assim? Tudo tem um propósito. Até as máquinas. Os relógios dizem as horas. E os trens te levam a algum lugar. Elas fazem o que deveriam. Como o Messias Labice. Talvez por isso as máquinas quebradas me deixam tão triste. Elas não fazem o que deveriam. Talvez seja igual com as pessoas. Se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Como o tio George. Quem sabe consertamos ele? Esse é o seu propósito? Consertar coisas? Eu não sei. Era o que o meu pai fazia. Qual será o meu propósito? Eu não sei. Talvez se eu tivesse conhecido meus pais, eu saberia. Vem comigo. Logo depois que meu pai morreu, eu sempre vinha aqui. Eu imaginava que o mundo todo era uma grande máquina. As máquinas não vêm com peça a mais. Elas têm a quantidade exata de que precisam. Então eu pensei que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não podia ser uma peça extra. Eu tinha que estar aqui por uma razão. Isso significa que também está aqui por uma razão. De que o mundo é uma grande máquina é um entendimento interessante para que a gente comece a perceber o sistema da vida. Que a vida é como se fosse uma teia de aranha, um sistema altamente complexo que a gente vai ver mais adiante. E na medida que a gente percebe o nível de complexidade da vida, de beleza, fica mais fácil fazer essa escuta, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente compreenda algumas maneiras de escutar esse maestro, ou o alfaiate supremo, ou o grande arquiteto, ou o nome que a gente preferir dar, né? Na maioria das culturas nós damos o nome de Deus,
mas esse entendimento dessa escuta ele é importante para que a gente perceba que o tempo inteiro nós estamos cercados de infinitas possibilidades. Aqui, nesse momento, tem infinitas possibilidades. Possibilidades de cura, de crescimento, de amizade, de amor, de gratidão, de acessos, de consciência. E aí eu trouxe aqui um trecho de uma música que vai deixar isso ainda mais claro. Tudo é bonito, parceiro, que tudo é perfeito, parceiro, que Pois se o meu chapéu não tivesse 3 pontas, ele não poderia ser o meu chapéu. como um barco à vela, eu navego neste mar, aprendendo a navegar, mas também a saber confiar. Pois as coisas já são o que são, e agora somos nós que precisamos ser sãos. Estar além da dualidade para nos tornarmos sãos, aprendendo a limpar sempre a nossa visão. Aprendendo a limpar a nossa visão. Então, o processo de nos tornar são tem a ver com limpar a nossa visão. Se nós tivéssemos um pouco menos de preconceitos, se nós tivéssemos mais aceitação da vontade de Deus, ficava muito mais fácil fluirmos nas dualidades, que é o que ele sinaliza com a questão do chapéu. O chapéu de 3 pontas é o chapéu das dualidades, o bem, o mal, e que às vezes a gente não sabe fazer uma interpretação adequada do que é bom e do que é ruim. Às vezes, dentro de algo que é ruim, tem uma semente do bem, que é algo que nos alavanca, algo que nos impulsiona. Então, quando ele fala sobre estar além da dualidade, é deixar fluir por esse universo perfeito. Eu trouxe aqui para vocês um pouco de geometria sagrada. A geometria sagrada é basicamente o universo mostrado na sua simplicidade e complexidade máxima. Quando a gente começa a perceber um pouco disso, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem, porque nesse caso aqui é a imagem que vai nos mostrar. Nós começamos a nos perguntar: o quão rico é a vida? Rico de possibilidades, de beleza. O quão muitas vezes a gente não compreende, mas a gente não compreende justamente por estar com o olhar doente. Então, esse olhar doente não facilita a nossa caminhada em algum momento. Então, quando vocês observam isso aí, vocês percebem que o universo é feito de padrões geométricos. Então, essa é a configuração da vida. Quando a gente começa a perceber, ou quando a gente vai percebendo esse nível de perfeição, fica mais fácil. Quando a gente começa a entender a dimensão da reencarnação, fica mais fácil. Fica mais fácil lidar com os problemas, fica mais fácil lidar com esses obstáculos, fica muito mais fácil escutar o próprio propósito, que é essa missão, que é essa razão de existência, que é o sentido da vida.
gente percebe isso, a primeira pergunta que vem à mente é, pelo menos a minha, por que que os templos, as sinagogas, os diversos locais sagrados que tem aí no mundo inteiro, explora tanto as figuras geométricas? Se vocês, a partir de hoje, entrarem em um templo, observe as figuras geométricas. Isso traz uma beleza, isso traz um conhecimento do universo. E esse acesso, esse entendimento que a vida ela tem essa amplitude de perfeição, nos faz perguntarmos exatamente o que foi sinalizado aqui no vídeo anterior. Será que eu estou aqui por acaso? Assim, eu fui colocado aqui, por melhor que seja, viajar, trabalhar, fazer algumas coisas, estar com pessoas que você gosta, né? Por melhor que seja fazer essas coisas, o que tem a mais disso? Qual é o meu dever? Qual é o meu compromisso? Provavelmente eu sou uma peça. Nós somos peças importantes de uma engrenagem. Dessa engrenagem cósmica, dessa condição de entender o que a Joana de Ângeles fala através do Divaldo Franco, que tudo na vida é importante. Tudo é importante na vida, perdão. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas. O problema nosso, e estou colocando vocês aí, né, nesse grupo, mas o meu problema, em essência, é que, às vezes, eu quero apressar as coisas. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas muitas pessoas querem apressar as coisas. Elas querem resultados rápidos, elas querem fazer as coisas grandes. No mercado de trabalho, elas já querem ir para cargos estratégicos, montar uma grande empresa, uma startup de grande valor. Mas, às vezes, elas esquecem, né? Nós esquecemos dos detalhes. Então, o vídeo anterior nos mostra que coisas incríveis, bonitas, são feitas dessas pequenas coisas. Eu falei do triângulo, né? Para ir para além da dualidade. Eu poderia falar de círculos e outras figuras geométricas, muito nesse sentido do detalhe, de um ponto, de uma circunferência, de um olhar, de uma escuta, de uma presença, de um abraço. Então, buscar esses detalhes, estar com a consciência afinizada ao momento presente, vai facilitar a escuta do propósito. E aí, essa escuta vai, obviamente, nos trazendo para realizações, como exemplificado aqui, né, dessas grandes personalidades. E melhor do que dizer que são grandes personalidades, são seres iluminados. Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Einstein. Esses quatro seres certamente acessaram o seu propósito, todos os dias. Porque se afinizar com algo extraordinário, entender algo extraordinário é a vida, né? A vida é extraordinária. Afinizar-se com uma missão todos os dias leva, obviamente, a esses resultados, né, de grandes contribuições para a nossa civilização. Então, nesse sentido, gostaria de trazer aqui para vocês também um conceito muito interessante sobre como encontrar o nosso propósito, né? Foi a provocação inicial. Como buscar o meu propósito? O propósito, na maior parte das vezes, ele está ligado a uma dor pessoal, a uma ferida. Então, aquelas pessoas que vivenciam situações traumáticas, conflituosas, perdas, rupturas, coisas que realmente mexem com as nossas estruturas, essas pessoas elas têm um alto potencial de encontrar o próprio propósito. Porque, como diria aqui o filósofo e o místico Sufi, Rumi, ele diz que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Por exemplo,
existe uma fundação em Montes Claros. Essa fundação se chama Fundação Sara. Ela trabalha com crianças, né, acometidas com câncer. E para quem já pesquisou um pouco da história, inclusive da idealizadora dessa fundação, ela vem de uma grande dor, que é o desencarne da sua filha por conta dessa doença. Então, a partir de uma profunda dor, essa pessoa, esse ser, criou muitas possibilidades de cura para muitas outras crianças. Deu razão à existência de uma fundação que ajuda pessoas, penso eu, no Brasil inteiro. Se não no Brasil inteiro, em Minas Gerais. Então a gente começa a se perguntar, quais são as nossas dores, as nossas feridas? Se eu nego essa dor, dificilmente eu permito que a luz entre. A luz acaba tendo mais dificuldade de entrar, de penetrar nessas feridas que a gente não olha. Então eu sempre falo sobre isso, eu sempre falo da importância de estar acolhendo, de estar olhando também para as, vamos dizer assim, para as coisas negativas, porque as coisas negativas fazem parte do mundo dual, desse mundo aqui na Terra, esse mundo manifestado. E é assim mesmo, a gente vai transitando entre esses dois lados, a gente vai caminhando, vai evoluindo, vai crescendo. E quem sabe a gente tenha a condição de acessar essa dimensão da caridade, da entrega, né? Que é o principal mandamento e que tem tudo a ver com propósito. O propósito, ele vem dessa ferida, ele vem dessa dor, e ele tira o foco dessa dor em algum momento e projeta essa dor para projetos, para empreendimentos, para uma responsabilidade social, para uma casa espírita, para a sua religião, para qualquer coisa, para a sua família. Esse é o sentido que o Viktor Frankl, que é um psicólogo humanista muito conhecido, diz quando ele fala sobre propósito. O Viktor Frankl, ele diz que quando nós temos um porquê, ou um porquê insuficientemente forte, nós encontramos um como. Quando nós temos esse porquê, quando é algo para o outro, quando é algo para a caridade, para essa entrega, parece que forças extraordinárias, como eu disse anteriormente, começam a agir. Mas não é que essas forças elas agem nesse momento, elas já estão aí. Acontece que nós nos afinizamos. Aquele olhar que está doente, aquele olhar que está embaçado, sujo de preconceitos, de egoísmo, de orgulho, ele é limpado. E aí, quando ele é limpado, se descortina. Os véus se abrem. As cortinas, elas, e aí fica muito mais fácil. Então, para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu trouxe para vocês aqui, eu sempre busco fazer uma pequena meditação no final, principalmente porque eu acredito que a meditação é uma das maneiras de nos afinizar com esse propósito de fazer-nos escutar a consciência. E aí eu gostaria que vocês buscassem com muito cuidado, com muito amor interno mesmo, com muito zelo com vocês, entender um pouco das suas próprias dores, se conectar um pouco com as suas questões, e a partir desse momento que você se conecta com essas questões, permita escutar o maestro, escutar o alfaiate divino, escutar Deus, escutar o grande arquiteto, escutar. E aí, se você escuta, certamente você vai sair daqui com emoções mais positivas, com sentimentos bons e, quem sabe, até com uma ideia de um projeto novo, de uma maneira nova de fazer caridade, de contribuir, de levar um pouco de você para o outro. E isso certamente é um dos grandes segredos da saúde mental, do equilíbrio emocional, né, que está no auxílio ao próximo. Então eu gostaria de convidar vocês para fechar os olhos, buscar uma posição confortável, para a gente caminhar aqui para a nossa meditação.